Olá, pessoas de bem! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a colocação pronominal. Quando usar, em que posição usar este pronomezinho oblíquo, certo? O pronome oblíquo que nós vimos aí no vídeo anterior, ok? A cada posição tem uma nomenclatura. Quando ele é usado antes do verbo, ele é chamado de próclise. Observe aqui, antes do verbo. Tudo se resolveu como queríamos. Olha, resolveu o verbo e o pronome veio antes, certo? Então é uma próclise. Ênclise é quando ele vem depois, ele vai aparecer após o verbo. Exemplo, ofereceram-te alguma ajuda lá? Olhe que apareceu depois do verbo. E a mesóclise, que ele é intercalado, ele aparece depois do infinitivo do verbo. Veja, enviar-lhe-emos o contrato amanhã. Olhe que ele aparece aí intercalado depois dessa desinência do infinitivo. Veja que o verbo é enviar. E aí ele vai aparecer, ok? Aparecendo após a questão da desinência. A desinência aí dessa estruturação desse verbo. Whitney, eu posso usar quando eu quiser, em qualquer situação? Não. Nós sabemos que existem regras para aplicar antes, depois ou de maneira intercalada. Mas a orientação geral é lembrar de duas coisinhas. Primeira situação é a seguinte: eu não posso começar uma frase, uma oração, com pronome oblíquo. Então, vamos abolir isso. Não posso mais começar. E até mesmo depois de pausas. Na escrita, sinais de pontuação servem como pausa. E na oralidade, a situação de fala também. Então, se der uma pausa, eu não posso usar o pronome oblíquo em seguida, certo? Então, observe aqui. Dirigiu-se ao amigo, não posso colocar antes porque tem o verbo. Pediu-lhe desculpas, olha que aqui é uma outra oração. Pedir é outro verbo. Então, a oração está começando aqui, eu não posso colocar aqui. A vírgula demarca que há uma separação entre uma oração e outra. Não posso, por conta também da pausa, certo? Afastou-se em silêncio. Observe novamente, mais uma oração e eu não posso colocar antes. Whitney, se tivesse um e se afastou, poderia? Poderia tranquilamente. O e é uma conjunção aditiva, permitiria a presença de um caso de próclise, certo? A eufonia também vai lhe ajudar bastante. O que é essa eufonia? É a questão do som, certo? Escute aqui essas duas frases. Aborreci-te com meus problemas. Eu te aborreci com meus problemas. Uma acaba assim tendo um som melhor do que a outra. Isso é uma eufonia. A eufonia ajuda demais o indivíduo a perceber o caso de boa aplicação dessa gramática normativa, certo? O de cima parece até um caso de doença, aborreci-te, não é? Essa terminação, cite, por exemplo, tá? Então, prefira não fazer uso de expressões assim quando não soar tão bem, ok? Agora vamos para as regras. Primeiro caso é a próclise. Próclise é quando aparece antes, a gente já sabe. E quais são os elementos que vão atrair para que venha antes do verbo? 3 elementos principalmente vão atrair: advérbios, pronomes e conjunções. Observa aqui a tabela, olha. Tá? Advérbio, palavra ou expressão que gera ideia de circunstância. Tempo, negação, ok? Intensidade. Então, ele nada nos disse. Olha, o verbo está aqui. O nos veio aqui por quê? Nada é um advérbio. E advérbio atrai, chama, certo? Pronomes também atraem. Observe esse pronome relativo. Essa foi a opção que me restou e não que restou-me. Por quê? O que é um pronome relativo. E 3 pronomes exigem essa questão de atrair para antes do verbo. Pronome relativo, indefinido e demonstrativo. Esses 3. Anote aí no cantinho, tá bom? Conjunções. Conjunções também atraem. As conjunções subordinativas, principalmente, e a subordinativa é de maneira obrigatória, tá bom? Dizem que te consideras um verdadeiro gênio. Este que é uma conjunção integrante, aquela que forma orações subordinadas substantivas, que você já sabe muito bem, tá bom? Então, quando essa conjunção integrante aparece, de maneira obrigatória,
esse pronomezinho oblíquo ele é atraído, tá bom? Só que além dessas 3 situações, há mais 2 regrinhas. Primeira regrinha é com relação a uma expressão que já vem pronta. Em, pronome e gerúndio. Observe. Em, se, tratando, olha aqui, o em, o se e o gerúndio, tá bom? É uma expressão já pronta, sempre você vai construir dessa maneira. E as frases optativas, que são aquelas que exprimem desejo, certo? Exemplo, que Deus o abençoe, e não que Deus abençoe-o, certo? Ou abençoe-te, tá bom? Percebeu a eufonia também? Próximo caso é a ênclise. A ênclise é bem básica. Eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo, tá bom? Eu tenho que colocar esse pronome oblíquo depois do verbo e não no início da frase. Além disso, até mesmo em situações de pausa, a adjunta adverbial que venha de maneira antecipada, início de uma oração por conta do sinal de pontuação, como já falei anteriormente. Já a mesóclise é o seguinte, primeiro grande detalhe, a mesóclise, ela não é bem vista atualmente. Por quê? Porque é um elemento arcaico. Hoje em dia, as pessoas não estão mais a utilizar a mesóclise, por isso que eu não aconselho você fazer uso de mesóclise em seu texto dissertativo. Inclusive até, há registros que desde 2008, os jornais impressos, a Folha de São Paulo também, por exemplo, não acabam fazendo mais uso e pedem para os seus redatores não acabarem usando aí essas mesóclises em seus textos. Então, eu acho que não seria tão interessante numa redação, por exemplo, do Enem, que pede uma norma vigente, tá certo? A mesóclise, ela é usada quando? Ela é usada quando eu tenho o verbo que ele está no futuro, tanto no futuro do presente quanto no futuro do pretérito. Construirei, realizarei, desenharei, olha aqui, desenhar-te-ei. Olha que está de maneira intercalada, depois do infinitivo do verbo, esse pronomezinho aparece, certo? E a desinência dele aparece depois. Observe que nessa construção eu tenho futuro, por isso que usou a mesóclise. E mais ainda, além de estar no futuro, precisa estar no início da oração. Aí sim, é um caso bem aplicado de mesóclise. E para finalizarmos, nós temos aí as locuções. Whitney, e se for uma locução verbal, eu uso antes, eu uso no meio ou eu uso depois? Quando é que eu faço uso dessa questão do pronomezinho oblíquo? Bom, a regra geral vai dizer bem assim. Você pode usar em qualquer lugar, antes do verbo, no meio, entre esses 2 verbos ou depois do último verbo, depois do verbo principal, certo? Agora, tem um detalhe. Se for no particípio, se essa locução, o segundo verbo aqui, que é o verbo principal, for um particípio, não é tão interessante você acabar fazendo uso não, porque vai estar indo de encontro à norma padrão. Então, se for gerúndio, se for infinitivo, qualquer lugar, antes do primeiro verbo, entre os verbos, que é o preferível, ou depois do verbo. Gerúndio, infinitivo. Já particípio, este caso aqui, você não vai poder usar. Você só vai poder usar antes do verbo auxiliar dele e entre ele e o verbo auxiliar, nunca do lado de um particípio. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Um grande beijo. #meus alunos.